novamente convosco para continuarmos o nosso estudo do Salmo 78, verso 19, aquela questão que os israelitas fizeram, e diz o texto: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar mesa no deserto? Não irei recapitular muito, porque não quero ser exaustivo em cada mensagem, mas só relembrar-vos que na travessia do deserto de 40 anos, Deus sempre cuidou do seu povo. É verdade que a primeira geração não entrou na Terra Prometida devido à sua desobediência, à sua incredulidade, mas Deus sempre foi com Israel, e a segunda geração e mais dois que da primeira, Josué e Caleb, tiveram o privilégio de entrarem na terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vamos então dar continuidade. Este tema é muito atual, devido também a algumas circunstâncias que estamos a viver, mas a palavra de Deus nos exortará e também nos animará a prosseguirmos em tempos difíceis, porque o Senhor cuida dos seus, Ele nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. Então não são as circunstâncias que vão limitar o poder de Deus ou que nos vão fazer cair ou sucumbir, mas vamos acreditar que Deus prepara isto mesmo, prepara uma mesa, mesmo em tempos de grande aflição. Moisés, até aos seus 40 anos, recebeu uma dupla formação. É interessante que nós vamos ver as três facetas da vida de Moisés, espaçadas por 40 anos. A primeira no Egito, 40 anos, a segunda, outros 40 anos junto com o seu sogro, cuidando das ovelhas, dos rebanhos, no deserto, e depois os últimos 40 anos de a travessia com a nação de Israel. Então, dizia eu que Moisés, até aos seus 40 anos, ele recebe uma dupla formação. Primeiro, a tradição oral da sua família hebraica, a sua mãe, que lhe transmitiu valores do Deus Todo-Poderoso, e também a sua cultura egípcia, porque a determinada altura, como sabeis, ele foi colocado, foi criado também no palácio de Faraó, e aí também recebeu muita instrução da cultura daquela nação. Da família hebraica, ele recebe as primeiras informações sobre Deus, o Deus Todo-Poderoso. Da família egípcia, todas as tradições, mitos, lendas, politeísmo, os vários deuses, etc., etc., de toda aquela nação. Este homem que Deus veio usar poderosamente precisa ser trabalhado de um modo muito especial. E Deus tem um plano para todas as coisas na nossa vida, e teve também com Moisés, e daí a importância de ele ter, aos 40 anos de idade, fugido para o deserto, e ali Deus também ministrou algo muito importante à vida deste homem. A mesa que Deus preparou no deserto para Moisés, aqui um homem só, um homem solitário, ele e Deus, no meio daqueles lugares inóspitos, lugares secos, áridos,
Deus ministrou a ele geografia, Deus ministrou a ele relações humanas, relações espirituais, teologia, sociologia e até domínio próprio. Nós poderíamos ver exemplos de todas estas matérias que Deus ajudou, Deus o instruiu para que ele mais tarde pudesse desempenhar uma função mais eficaz quando liderou milhares e milhares e milhares de israelitas pelo deserto até ao limiar mesmo da nação que Deus tinha, ou do país, ou da terra que Deus tinha preparado para Israel. Deus tem uma mesa farta no deserto. Isto aconteceu com Moisés. O problema é que às vezes nós só vemos o deserto, só vemos as circunstâncias, só vemos as carências, as necessidades, os problemas e não vislumbramos as possibilidades apresentadas a nós enquanto que ali estamos. Não me custa nada acreditar que os segundos 40 anos que Moisés solitariamente passou pelo deserto, ele não entendeu ou não percebeu a razão. Ele simplesmente fugiu do Egito porque matou o egípcio, como sabeis, e foi para lá. E lá, durante 40 anos, provavelmente ele se questionou, mas qual é o sentido da minha vida? O que é que estou aqui a fazer? O que é que Deus tem para mim? Com certeza. E isto são questões que muitas vezes nós colocamos também a nós mesmos quando passamos por situações adversas. Mas porquê é que isto me veio? Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que eu fui apanhado aqui na curva? Porquê é que Deus permite que isto venha à minha vida? E interrogamos. Mas acreditem que a nossa vida não está à toa, nós não estamos na terra por estar, as circunstâncias não vêm só porque vieram. Deus tem sempre um plano, Deus tem sempre um propósito. Temos que estar serenos, temos que nos manter serenos para percebermos aquilo que Deus quer de nós. E se nós mantivermos uma relação estreita com Ele, Ele nos dará paz e serenidade para ultrapassarmos qualquer circunstância. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele está a pronunciar um novo tempo para a nossa vida. Há alguma coisa que irá acontecer, alguma coisa Deus está a preparar para que nós possamos continuar fiéis a Ele, servindo a Ele, ser usados por Ele. Deus tem sempre algo de bom para nós. Vamos olhar mais atentamente a ação do Senhor no deserto, agora na vida de Moisés. No deserto não existem as facilidades do Egito. As divindades egípcias não são ali cultuadas. Não se esqueçam que os primeiros 40 anos Moisés bebeu de toda a cultura política, religiosa daquela nação. Uma nação pagã, politeísta, com várias divindades. Aliás, vamos ver mais à frente que consideravam o faraó o Deus vivo, o Deus visível daquela nação. Portanto, e isto, os primeiros 40 anos, Moisés bebeu, Moisés ficou saturado, ficou cheio de toda aquela tradição oposta à tradição que tinha recebido dos seus pais. Agora Moisés está cheio de toda uma tradição egípcia. Dizia que no deserto, onde ele agora, os segundos 40 anos, onde ele agora só iria estar, a tradição egípcia ali não tinha qualquer significado ou qualquer influência. No deserto não se cultuava absolutamente a ninguém. No Egito sim, mas ali não.
No deserto, Moisés encontrou uma vida dura, rústica, as dificuldades e os desafios eram tremendos, eram outros, teve que lutar contra a solidão, teve que lutar contra pensamentos, sentimentos, impressões, teve que lutar contra a vida. Não era fácil viver, ou não será nada fácil viver num ambiente tão adverso, tão difícil como aquele do deserto do Sinai. Ali Moisés começa a perceber que o Deus poderoso dos patriarcas, também conhecido como o Deus da montanha, é aquele que guarda, que supre, que abençoa as pessoas que vivem naquele ambiente inóspito e desprovido de recursos naturais. É interessante nós meditarmos sobre isto. Enquanto que no Egito as iguarias eram mais do que muitas, agora ele está num terreno que é só ele e Deus. E ali ele vai aprender, com certeza, a depender de Deus. E é isto que muitas vezes as circunstâncias anómalas que vêm até nós nos devem fazer pensar. Muitas vezes nós, quase que na nossa alta confiança, conseguimos manter ou conseguimos desenvolver um controle sobre as circunstâncias, mas quando o chão foge debaixo dos nossos pés e Deus permite que situações que venham até nós, a nossa tendência pelo conhecimento da Bíblia, pela instrução que os nossos pais também nos transmitiram, que os nossos pastores também nos transmitiram ao longo da nossa experiência de igreja, é que, na verdade, aprendemos a depender do Senhor. Aprendemos mais a nos relacionarmos com Ele. Porque parece que tudo se desmoronou, parece que tudo acabou à nossa volta, parece que vivemos num sufoco, numa situação tão difícil, que a nossa única solução é nos virarmos com todas as forças, com todo o empenho para o nosso Deus. E foi isto que aconteceu nos segundos 40 anos que Moisés passou ali naquele deserto. O dia-a-dia no deserto vai revelar a Moisés a absoluta soberania do Deus dos seus pais. A contracultura teológica que vai ser ministrada a Moisés ao longo de 40 anos vai ser implantada em sua alma por uma ação amorosa de Deus, de uma forma muito contundente, pois será fruto de uma experiência adquirida num ambiente dos mais rigorosos. Portanto, havia necessidade de ele se despejar de tudo aquilo que tinha influenciado na sua instrução no palácio de Faraó, no tempo que viveu no Egito, e agora ele entraria numa nova dimensão de relação, agora sim, não com os deuses pagãos, não com as divindades veneradas ou adoradas no Egito, mas com o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o Deus eterno que está nos céus. Moisés percebe que o Deus de seus pais é poderoso em todo e em qualquer lugar, e não apenas na região ou cidade onde ele reverenciava as divindades, como lá no Egito. Ele ali aprende que Deus não é o Deus das cidades apenas, não é o Deus dos palácios apenas, não é o Deus da instrução egípcia apenas, que mesmo no deserto Deus estava presente. Isto é fantástico. Meus queridos, Deus não é só o Deus quando a igreja se reúne, Deus não é só o Deus quando nós nos juntamos com outros irmãos e partilhamos comunhão e somos instruídos.
Deus é o Deus mesmo quando tudo se desmorona à nossa volta. Deus é o Deus quando as circunstâncias são adversas. Deus é o Deus quando parece que tudo é negro. Deus é o Deus no meio da tempestade. Deus é o Deus no meio da bonança. Deus é sempre Deus. E Moisés aprendeu isto nos 40 anos naquele deserto. No ato de conclusão do seu curso, quando Deus fala com ele da sarça ardente, completa-se a revelação do Senhor a Moisés. Ali percebe que o Deus de Israel é um Deus vivo, porque fala com ele e lhe dá instruções. Tome nota, quando ele falava com as divindades do Egito, quando os egípcios buscavam as suas divindades, havia ali só um monólogo. Eram as pessoas com as suas devoções, porque do outro lado, do lado das divindades, não havia qualquer resposta. Agora, Moisés aprende que Deus fala com ele e ele começou a falar com Deus face a face, cara a cara, porque este Deus é o único Deus verdadeiro, o Deus que está vivo e que atende para o clamor do seu povo. As concepções teológicas de Moisés estão estabelecidas pelo Senhor. E agora Deus vai iniciar um projeto com dupla intenção. Primeiro, tirar o seu povo do Egito. A segunda, usar esta libertação como revelação de amor para o próprio Egito, quando manifestado o seu poder, destruir todas as divindades egípcias e assim mostrar a eles a inutilidade da sua fé em deuses que são apenas feitura de homens. Então, esta foi a dupla razão de Deus chamar Moisés para levar o seu povo para a liberdade, para o êxodo, para o deserto também, até chegar à terra prometida. E Deus o faz tirando de lá, usando, como sabem, aquelas 10 pragas, mas também ao mesmo tempo Deus teve que velar pela sua palavra para cumprir toda aquela idolatria, toda aquela superstição, aquela mitologia de deuses pagãos. O Senhor teria que demonstrar que Ele é o grande eu sou, o único Deus todo-poderoso. Então Moisés é usado para esta dupla tarefa de Deus para que o plano do Senhor se cumprisse. Na destruição do faraó, então tido como o Deus vivo do Egito, Deus revela a inutilidade da arrogância e da prepotência humana. Faraó teria que sofrer na pele toda a sua arrogância, toda a sua prepotência, porque Deus não permite que a sua glória seja entregue a outro. Ele é o único Deus. E nós fomos criados para a glória e honra do seu nome. Isaías fala disto. Então Faraó teria que aprender também, e os egípcios da mesma forma teriam que aprender que na verdade só há um Deus nos céus e esse governa todas as coisas. Quando Israel pergunta se Deus pode preparar uma mesa no deserto, Moisés deve ter-se perguntado se havia alguém ousado o bastante para se sentar nesta mesa. Porque ele sabe que difícil não é Deus preparar uma mesa no deserto. Difícil é sentar-se à mesa e passar ali o tempo necessário para degustar todo o alimento apresentado pelo Senhor. Meus queridos, Deus é Deus e Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus do nada fez tudo. Com certeza que Deus tem poder, ou teria, ou tem e terá sempre poder para preparar o que quiser, seja em que circunstância for. A questão era, será que Israel entenderia
Será que Israel aceitaria? Será que Israel passava pelas suas cabeças esta ideia? Vamos para o deserto, qual vai ser o nosso futuro? Qual vai ser a nossa situação? O que é que ali vai acontecer? Portanto, Deus não é incrédulo. Ele é todo-poderoso, o homem sim. Nós muitas vezes somos. Acontece que vem até à nossa vida as circunstâncias e pomos muitas coisas em causa e nos esquecemos até de feitos passados. Então Deus tem todo o poder e pode preparar o que quiser. Muitas vezes ou sempre o problema não está em Deus, mas sim no homem. Quando falam homem e mulher, entende-se. O deserto é um lugar de vida, é um lugar de bênção na presença de Deus. Na primeira mensagem penso que referi isto, que houve homens que passaram por desertos, homens de Deus, Elias, também o próprio Senhor Jesus, ao passar, e verificamos que numa ou noutra circunstância Deus esteve sempre presente. Deus sempre trouxe alimento, Deus sempre trouxe uma palavra, Deus sempre contendeu com Jesus, seu filho, e também com Elias neste deserto. Então, o deserto terá que ser, ou pode ser, um lugar da intervenção de Deus, um lugar da bênção de Deus. O segredo é não ter pressa para sair dali, pois a mesa preparada é farta e grande. Não tomemos nós os timings que pertencem a Deus. Se Deus permite um tempo da nossa vida de deserto, aceitemo-o e descansemos no Senhor. Mantenhamos uma relação estreita com Ele, porque Ele sabe perfeitamente o que está a fazer. O tempo terá sua relevância marcada pelo conteúdo ministrado em nossa alma, e o alcance dessa construção divina em nossa vida só poderá ser avaliada nos resultados que forem percebidos ao longo da nossa caminhada com as outras pessoas. Os desertos muitas vezes não nos mostram a razão porque estamos a passar nas circunstâncias, por aquelas circunstâncias, mas o futuro nos dará a instrução, a luz, para percebermos o porquê de termos passado por aquele lugar. Assim foi com Moisés. A determinada altura não entendeu porque é que estava naquele lugar. Israel sempre vai a Moisés com as suas lutas e apreensões, porque reconhece nele o homem que fala com Deus. E isto ele aprendeu muito bem no deserto. Ele aprendeu a dialogar com Deus para que depois ele pudesse ser de instrução e de bênção para com a nação de Israel. O homem que ouve a voz de Deus, aquele tempo no deserto com Deus produziu em Moisés uma fonte constante de sabedoria e de vida. Nos embates com Faraó no Egito, não há a mínima dúvida da ação e da vitória do Senhor. Onde é que ele aprendeu esta confiança? Onde é que ele aprendeu esta autoridade? Onde é que ele aprendeu esta intrepidez? No deserto com Deus. Deus ministrou confiança, Deus ministrou poder, ação na vida deste homem que teve depois a coragem de confrontar o Deus, letra pequena, vivo dos egípcios. Ele sabe que o Deus de seus pais o enviou. Primeiro, Deus tem preparado um milagre em meio às crises que estamos a atravessar para aqueles que creem. Muitas vezes nós somos acometidos de operações na área espiritual. Muitas vezes passamos por momentos de opressão, mas Deus tem preparado um milagre, assim como fez com os antepassados, Daniel, Josafá, Pedro, Ezequias, tantos outros, em momentos de opressão, em momentos de angústias interiores.
Deus enviou libertação. Os nossos problemas podem ser na área financeira, mas não nos esqueçamos o que o Senhor registou, ou melhor, Mateus registrou uma ação do Senhor lá no capítulo 17, verso 27, que diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lançam ao sol, e o primeiro peixe que fisgar tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma, entrega-lhes por mim e por ti. Para pagar o imposto, se não há dinheiro na bolsa, o Senhor manda Pedro ir a pescar e o primeiro peixe teria uma moeda. Deus é isto. Então, Ele tem os recursos. Se o teu problema é nesta área, Ele também tem os recursos para te ajudar. Se for na área social, muitas vezes passamos por momentos difíceis na nossa sociedade, Deus tem solução. Se é na área da família, a crise da família hoje em dia é o que mais sofremos, a falta de entendimento, compreensões familiares, o que for, Deus tem solução. Se é na área ministerial, da mesma forma, Deus tem sempre uma mesa para nós em momentos de grandes dificuldades. Segundo, Deus tem preparado uma saída, mesmo quando tudo pareça estar cercado. Lembram-se, lá no capítulo 14 de Êxodo, verso 13 e 14, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O que é que acontece aqui? Egípcios furiosos atrás a perseguirem Israel. Israel na margem do Mar Vermelho. E Deus, o que é que Deus faz? Deus abre um caminho no meio do mar. E conhecem a história. Israel passou a seco. Os egípcios entraram também, mas foram engolidos por aquelas águas. Deus tem sempre os recursos necessários para toda a nossa vida. E para finalizar hoje, e depois iremos continuar na próxima semana, em terceiro lugar, Deus tem preparado uma grande vitória, mesmo que não exista mais nenhuma possibilidade por vias humanas. E eu trago-vos o exemplo de Eliseu, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, o verso 14 a 17, que diz o seguinte: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja, este é o nosso Deus. O Deus que intervém de uma forma invisível, mas de uma forma concreta e real na vida dos seus servos. Confiemos no Senhor. Tinha ainda o exemplo do cerco e da conquista de Jericó. Muralhas intransponíveis, gigantes, homens habituados à guerra, Israel desprovidos de força, de capacidade humana para conquistar aquela cidade. Mas bastou rodear a cidade segundo o mandamento de Deus, e Deus faz desmoronar aquelas muralhas. Deus é isto, amigos. Confiemos no Senhor. Que Deus ricamente te abençoe e que tu possas adquirir força nele, porque Ele está no controle de todas as coisas. E os desertos que nós estamos a passar, ou podemos passar, não desespere. Confia, Deus vai preparar uma mesa para ti, uma mesa abençoada, uma mesa farta. Então, até à próxima quinta-feira, se o Senhor não vier antes, e que Deus muito te abençoe, a ti, bem como toda a tua família. Obrigado.